Inicialmente, eu queria agradecer o convite e dizer... Um pouquinho só, deixa eu... Peraí, isso, melhor. E dizer do meu prazer de estar aqui para poder falar de dois temas que eu gosto tanto, a psicossomática e a criança. Para a gente poder entrar propriamente no tema da nossa aula, antes de começar a falar do Spitz, do Kreisler e do Gauss, que, na verdade, eles fazem como se fosse uma corrente no desenvolvimento do conceito de criança e no conhecimento e no descobrimento da relação pais-bebês e da importância disso, eu quero falar um pouquinho da descoberta da criança e da infância no mundo e na sociedade moderna. Então, vamos falar um pouquinho. Vamos lá. Embora a criança, o termo, o conceito de criança e de infância já existisse e fosse milenar, é milenar, aliás, ele e o conceito de criança ser o de um ser humano em fase, no início do seu desenvolvimento, aliás, e de infância, um período que vai do nascimento até os 12 anos, até o século XVII, a criança e a infância não existia propriamente dito. Por quê? Porque ela passava desapercebido como apenas um surgimento biológico e orgânico. Ela não tinha um papel, nem uma função, nem direitos. A criança, na verdade, era fruto de uma relação orgânica que passava desapercebido de toda e qualquer atenção. Somente no século XVII é que a criança começa a ser cotejada e apercebida. Por quê? Ariès, em 1700, inaugura várias concepções sobre a criança e sobre a importância da criança, despertando nas pessoas o desejo de conhecer mais sobre esse serzinho e, ao mesmo tempo, a curiosidade de saber qual era a importância da criança para o mundo. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma época em que houve um desabrochamento na área da filosofia, da pedagogia, da psicologia, da organização social em torno da criança. A criança foi descoberta, vamos dizer, como a América foi descoberta, como um ser importante no mundo e para o mundo futuro, porque ela, se houvesse um investimento nela, ela poderia salvaguardar os descobrimentos que estavam sendo feitos em grande escala. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, e daí nós vamos falar mais um pouquinho. Mas vamos continuar um pouquinho nessa linha do tempo. Então, em 1700, Ariès começa a levantar a importância da criança. Em 1800, Itard trabalha esse conceito e desabrocha para outras áreas, mas é somente no século XIX, com Michelet, Meynert, Pérez e Binet, que, na verdade, começa a existir um conhecimento maior de todo o funcionamento da criança. Agora, nesta mesma época, começa uma ciência nova, perigosa, porque ela tirava a gente do conforto, chamada psicanálise. E é através da psicanálise que a mente e as possibilidades da criança são esmiuçadas. Freud começa a perceber que a criança ela tinha um aparelho psíquico e que esse aparelho psíquico precisava ser cuidado. Haja visto que no projeto nós temos a famosa, vamos dizer, frase ou conjunto de frases que diz que a criança, ao nascer, era o único ser que, ao nascer, precisava de um adulto, de um cuidador que garantisse não somente o desenvolvimento orgânico, físico, mas também o desenvolvimento endógeno e exógeno. Então, esse fato marcou todo um posicionamento, uma necessidade de compreender o que era esse ser, como esse serzinho funcionava e o que poderia acontecer para estimular, para azeitar esse desenvolvimento.
Nós temos na área da pedagogia Pestalozzi, nós temos na área da ciência o desenvolvimento de vacinas, porque as crianças morriam aos potes, vamos dizer assim, aos punhados. Não havia nada que pudesse ser feito quando uma criança adoecia. Não existia penicilina, não existia nada. Então, começa a se pesquisar o que poderia ser feito para que esta criança fosse preservada para o futuro. A educação, principalmente na Inglaterra, são eles que iniciam, ela começa a ser oferecida para a criança, porque nós tínhamos dois status: a da criança abastada, cujos pais, condes, barões, a nobreza, ou a sociedade burguesa oferecia uma educação que era dada em casa, e a sociedade proletária, que as crianças nasciam em grandes quantidades, porque elas iam ajudar o campo. Nasciam e morriam. E a grande quantidade de mortes também de mães ao terem seus bebês. Então, foi percebido o seguinte, que era necessário preservar a vida humana, porque ela era importante, e a vida humana da mãe e da criança. Grandes modificações. A partir dessa, vamos dizer, dessa conscientização que o ser humano pequeno, iniciante no mundo, ele necessitava de cuidados, e ele tinha mais do que cabelinho na cabeça, mais do que um sorrisinho no rosto, ele também tinha um aparelho psíquico. Foram sendo estudados aspectos desse aparelho psíquico. Nós destacamos Klein, Anna Freud, Winnicott, Bowlby, Siegel, Bick, Meltzer, Freiberg, todos esses grandes, vamos dizer, pesquisadores que começaram a perceber detalhes, vamos dizer, no funcionamento da criança que eram importantíssimos para a saúde mental futura. Porque a criança não era mais aquele ser desprezível, quer dizer, tinha muito, nascia, morria, tudo bem. Não, ele era importante. E mais do que isso, gente, ele custava ao Estado a sua educação. Ele precisava ser preservado. E mais do que isso, foi percebido que a relação, a influência parental na educação, na vida, perdão, dessas crianças era tão importante, mas tão importante, que era preciso entender melhor. Então, a partir daí, nós temos a descoberta das relações objetais, das fantasias inconscientes que marcavam o início da vida da criança. Temos a descoberta dos mecanismos de defesa por Anna Freud, fantasias inconscientes, dimensionalidades que Meltzer nos trouxe, esclarecendo muito o pensar da criança, como esse funcionamento psíquico agia em diferentes aspectos, no aspecto psicomotor, no aspecto emocional, no aspecto orgânico, neurológico, enfim, em todos os âmbitos. E como isso era importante e precisava ser entrelaçado. Daí as descobertas também das crianças, aliás, para as crianças, de todo um cuidado, tanto pedagógico como emocional. Bom, mas estava se descobrindo tudo isso, e isso começou a pipocar, vamos usar essa palavra, a pipocar nos consultórios infantis, no atendimento das crianças, e nós podemos agora, nós já estamos na década de 50, no pós-guerra, tudo isso, e também na pós-Primeira Guerra, onde houveram um desconhecimento do que era o respeito humano, começam a aparecer nos consultórios questões importantes, que vai despertando a pesquisa. E com o passar do tempo, começa, através de Solé, de Heger, de Caes, de Lebovici e de Canciper, a descoberta que não era só a criança que
poderia ser atendida, que tinha toda uma questão psíquica. Existia uma coisa chamada herança transgeracional e intergeracional que influía muito no desenvolvimento dessas crianças. Quando eu falo de herança intergeracional e transgeracional, eu estou falando de algo que era transmitido para a criança e que poderia ser estruturante ou desestruturante na relação parental. E por que eu não estou usando a palavra relação mãe-bebê? Porque com estas descobertas, principalmente das heranças inter e transgeracional, se percebeu o aspecto importantíssimo que a relação pai, mãe, bebê evocava. Então, o que se percebeu? Que questões maravilhosas, estou falando agora da herança intergeracional. Herança, conteúdos, vamos falar assim, maravilhosos, que existiam numa família, eram passados, de forma sutil ou mais significativa para os seus bebês, para as suas crianças. Vamos dar um exemplo simples. Olha, a vovó era uma grande cozinheira. Puxa, você puxou para a vovó, você gosta da cozinha. Então, coisas boas da família eram trazidas para o dia a dia e faziam com que houvesse uma história familiar, algo que podia ser carregado de geração em geração e que iria trazendo uma estrutura psíquica, como as sapatas, como as vigas, as colunas que seguram uma casa. Só que, no caso, era a nossa casa mental. Bom, mas existia algo importante que Freiberg vai falar brilhantemente. Um fantasma no quarto do bebê. E o que ela quis dizer com isso? E que depois esses outros estudiosos, psicanalistas, principalmente Caes, trabalhou e construiu um conceito teórico sobre isso. Ela descobriu que, de forma inconsciente, os pais poderiam trazer para as crianças, desde um bebezinho ou até uma criança maior, algo que existia nele em torno do medo, do terror, da preocupação e da morte. E nós vamos ver isso quando nós falarmos dos bebezinhos. Então, mediante esta história, o desenvolvimento da criança foi acontecendo, como eu estou passando para vocês, né? Foi acontecendo e foi amadurecendo o conceito de infância, de criança, de bebês, porque se percebeu que os bebês poderiam captar situações que poderiam lesá-los para o resto da vida, inclusive, mais tarde vamos falar, inclusive, podendo levar à morte, mas também, gente, me perdi agora, dos infants. O que é um infant? O infant é aquela fase do desenvolvimento que vai do término do que é considerado um bebê, que vai até 9 meses, 1 ano, e chega até os 3 anos, mais ou menos. 3 anos, 3 anos e meio. Uma fase em que está se estruturando a linguagem. E como está existindo essa estruturação da linguagem, está se formando todo o padrão simbólico de um bebê, com suas qualidades, com suas potencialidades, mas também com suas grandes fragilidades, que vão aparecer mais tarde e que vão poder ser buracos negros que vão absorver conteúdos de dor e que vão ser descarregados no somático. Bom, vamos falar. Preparamos um pouquinho o terreno do que aconteceu na descoberta do conceito, da importância da infância e também todo o aparato psíquico, e vamos falar um pouquinho da questão psicossomática. Qual é o objetivo nosso com essa conversa? Não é uma palestra, é uma conversa que nós estamos tendo. É
determinar, é descobrir de que maneira as funções psíquicas deixam de proteger o aparelho e elaborar os excessos de excitação. De que forma esses excessos de excitação, que não foram elaborados, auxiliados, contrainvestidos pelas parexcitações, são descarregados no esquema corporal, no somático, provocando a dor psíquica de base, a dor somática de base psíquica. Então, nós vamos hoje começar a pensar um pouquinho por que será que esse funcionamento acontece? Por que será que essas funções psíquicas, em tenra idade, podem deixar de proteger o aparelho psíquico do bebê, deixando este mosaico psíquico à mercê da destruição, da pulsão de morte, da pulsão destrutiva e daquelas questões que vão atingir o bebê de forma dramática e que vão ser carregados ao longo da vida. Ou, perdão, vão ser carregadas ao longo da vida, desembocando em questões somáticas de ordem muitas vezes fatal, impedindo a continuidade da vida. Passando algum tempo, e agora nós vamos falar de um pouquinho de história também, uma criatura, e agora entramos propriamente no enunciado da nossa conversa. Em 1935, em todo esse burburinho, ele descobriu, ele percebeu que existia um tipo de transmissão, de questão psíquica tão séria, tão complicada, que poderia levar a criança a óbito. O que Spitz percebeu? E foi elaborando e foi construindo algo importante. Ele descobriu a depressão anaclítica. O que era a depressão anaclítica? Era algo que acontecia com os bebês mediante a perda ou ausência absoluta de uma figura afetiva cuidadora. Por que eu digo, por que eu falo figura afetiva cuidadora e não mãe? Porque nós temos situações em que entra uma avó, entra uma tia, enfim, alguém entra nessa relação bebê adulto para dar essa continuidade, esse aparato, esse approach. Então, o que aconteceu, na verdade? Spitz percebeu que se houvesse uma ausência profunda de cuidados afetivos, mesmo que houvesse cuidados emocionais, cuidados orgânicos, quer dizer, o bebê era alimentado, era trocado, era cuidado, mesmo que houvesse isso, este bebê reagia de tal forma que ele ia lentamente perdendo o visto, ele perdia a vontade, na verdade, de viver, ele perdia a expressão, ele adquiria insônia, rigidez facial, mutismo, olhar inexpressivo e choros, gritos sem sentido. Não estamos falando de um bebê que chora de fome, de dor de barriga ou de alguma outra coisa. Nós estamos falando de um tipo de situação que vai levando o bebê à desesperança, quer dizer, à total perda de vínculos afetivos. Podemos ver que essa situação foi comprovada em algumas experiências infelizmente feitas. E nós estamos falando aqui de um rei, o rei da Prússia, rei Frederico o Grande, que, na verdade, fez uma experiência com dezenas de bebês, recolhendo todos numa clínica, alimentando, cuidando, trocando fraldinha, dando banhinho, mas sem a atenção afetiva. E todos estes bebês morreram.
Então, nós estamos falando de algo que não só pode atingir a psique do bebê, algo que pode lesar o desenvolvimento e lesar a vida, tirar a vida de uma pessoa. Então, nós estamos falando de uma criança que é sensível e necessita de cuidados afetivos. Mais do que o cuidado afetivo, ela precisa também do olhar da mãe, do olhar carinhoso da mãe. Eu assisti um filme que marcou muito a minha vida. Ele falava de um grande pianista e saxofonista. Ele era negro, agora eu não vou lembrar o nome, mas é um nome muito conhecido, que é interessante. Ele está brincando e o irmãozinho cai numa tina de água e não consegue se salvar. Meses depois, ele não conseguiu falar, ele ficou mudo, ele não conseguiu falar. Meses depois, ele começa a desenvolver um processo de perda de visão, que vai, na verdade, levando à cegueira. Não só ele perde um órgão, mas anos mais tarde, ele vai, como eu posso dizer, ele vai tamponar esse buraco com cocaína, drogas de todos os tipos, podendo, através da psicanálise, anos depois, quando ele tinha destruído a vida dele, praticamente, já tinha sido pego com droga, com injeção, com todas essas questões, lembrar daquilo que ele tinha esquecido, que era essa perda. Então, nós podemos ver a fragilidade do aparelho psíquico. Eu tive a oportunidade de ter aula com uma grande psicanalista, Vitória conhece, a doutora Mirna Faville, e ela usava um termo muito bonitinho. Ela falava, aquele eguinho não dá conta. E não dá conta, porque se este bebê for subtraído da sustentação psíquica dele, que Bion fala tão bem no reverie, quer dizer, no approach da mãe, decodificando todo o sofrimento do bebê, amparando. Bic fala no, como é que eu vou dizer, meu Deus do céu, na pele psíquica, segurando e amparando esse bebê, ele pode vir a perecer. E mesmo que isto seja apenas um período na vida dele, o próprio Spitz, o próprio Bowlby, dizem que estas marcas vão ficar para sempre. Então, nós estamos falando aqui de algo muito importante, de algo que vai lesar, que vai traumatizar, que vai adoecer o ego, porque, na verdade, aqueles objetos emocionais que tinham que ser introjetados e acomodados para dar sustentação àquele aparelho psíquico, como se fosse, vamos dizer, aquelas sapatas, aquelas vigas, não foram feitas de forma significativa. Existiam buracos no cimento. Eu tenho uma história que eu gosto muito de contar, que é uma construção que houve aqui em São Paulo, né? Mas eu acho que ilustra muito bem o que eu estou falando. Eu estou dizendo da construção do Banco de Boston. Foi das construções mais altas na época, eu acho que de 50, por aí, nos anos 50. O que acontece? Ele ficava no, hoje é outra empresa que ocupa, no Vale do Anhangabaú, e passava o rio, se não me engano, o rio Anhangabaú por baixo, que é uma área úmida. E tinham duas grandes companhias de estaqueamento. Uma delas usava ainda a estaca de ferro com cimento e o batedor. A outra tinha um sistema mais moderno. Fazia uma estrutura de ferro e daí fazia o buraco, a estrutura de ferro e depois jogava o cimento. Pois é, quando o prédio ficou quase pronto, em pé, o prédio tombou. Ele adernou. E daí se chamou técnicos
dos Estados Unidos, da Alemanha, para ver o que tinha acontecido. O que aconteceu? Porque a reputação da empresa esfaqueadora estava na baila, né? O que aconteceu? Ali é uma região úmida. Na hora que jogaram o concreto, passava um fio de água por baixo. Passava um pequeno riachinho, uma coisa pequena. Lavou o concreto. Quando lavou o concreto e o peso do prédio estava inteiro, aquilo tombou. Imaginem este exemplo num aparelho psíquico, porque é isto que acontece. Se houverem falhas de Reverie, se houverem falhas na introjeção do objeto afetivo, provedor, carinhoso, o objeto afetivo que possa sustentar. Eu gosto muito de dizer o seguinte: na hora que o mundo diz não, são aqueles objetos introjetados que vão te segurar, que vão te dizer: olha, você não está sozinho. Nós não precisamos ter a mamãe perto. Nós não precisamos ter o papai perto. Ele já está dentro de nós. E esse estar dentro de nós é que vai falar: calma, você consegue. Você não precisa se encharcar de bebida ou se intoxicar com remédios, com drogas, enfim, com N coisas. Você tem força interior para dar continuidade. Então, nós estamos falando desta força maravilhosa. Não esquecendo, agora, que toda esta questão psicossomática teve um início. Como isso passava para o corpo? A gente sabia que passava, mas como? Aí entramos com a Escola Psicossomática de Paris, com Marty, com Mizan, com toda a descoberta sobre o pensamento operatório, neurótico, psicótico. E muito importante, o pensamento operatório em crianças pequenas. E quando eu falo em pensamento operatório, eu estou me referindo ao pensamento que diz que as palavras existem, mas as coisas não. Quando eu falo numa depressão operatória, num pensamento operatório, eu estou me referindo a palavras, mas que são vazias, são ocas. É diferente do pensamento neurótico, em que ele sofre, em que ele pensa, mas existe algo, ele perdeu esse lapisinho? Puxa vida, existiu lápis na minha vida, eu vou sentir falta? No pensamento neurótico, em que eu sou o lápis, esses grandes estudiosos da psicossomática descobriram que existia um tipo de pensamento em que eu tinha a noção do lápis, em que eu sabia o que era o lápis, mas eu não tinha nenhuma forma de associação espontânea com esse lápis. Não existia ligação afetiva com esse lápis. A partir daí, veja, aos estudos. E agora nós vamos juntar os dois pedacinhos do nosso tema da palestra. Os estudos sobre a questão da psicossomática e da criança começaram a fazer sentido, porque começou-se a perceber que tinham doenças nas crianças que não tinham motivo, que não havia médico que curasse. E que, na verdade, vinham de outras questões, de questões emocionais. Então, nós vamos, através de Kreisler, ele vai começar a fazer pontes entre questões de bebê, dores, não as dorzinhas de barriga, aquele período da cólica, mas dores de estômago tão pungentes que a criança sofria de uma forma e isto se alongava. Isso durava muito mais do que era esperado dentro da medicina pediátrica. Ele começou a perceber que existiam rejeições, questões, na verdade, gástricas, intestinais, que existiam sem uma razão, na verdade, palpável. A alimentação da criança era boa, tudo, vamos dizer,
estava a favor do orgânico, mas o orgânico sofria. E esta criança não conseguia superar isto. Então, ele começou a fazer pontes muito importantes entre as questões orgânicas da criança, do infante e do bebê, que faziam sentido. E que, à medida que ia se trabalhando, conhecendo as relações familiares e a herança familiar destas crianças, podia-se perceber que, na verdade, existiam questões parentais, eu falo pais e mães, que projetavam-se na mente dessa criança, gerando terrores e medo. Problemas de sono. E aí, eu vou falar, eu não sei se eu passei para vocês a questão daquele caso do bebezinho que não podia dormir. Se eu não passei, eu posso passar depois, não tem problema. Nós temos na sociedade um trabalho de 0 a 3, justamente porque se percebeu que questões familiares interferem tanto na saúde física do seu bebê e na saúde mental, que elas, na verdade, interrompem o desenvolvimento, transformando o desenvolvimento físico e mental numa questão patológica. Então, foi se desenvolvendo trabalhos. Vou até falar um pouquinho da sociedade. Ela tem um trabalho na clínica 0 a 3 que traz a patologia da criança, que já não é mais dentro do esperado, a criança está com 3 anos e não consegue dormir, e ninguém consegue dormir, e os pais estão enlouquecendo. Veja, e a criança está cansada durante o dia, porque nós temos uma criança que não dorme bem, é uma criança que sofre, é uma criança que pode ter o seu desenvolvimento orgânico muito alterado. Então, nós temos uma criança que tem uma questão que é projeção dos pais. E o próprio Spitz nos fala que se essas relações forem relações mãe-bebê, pais-bebês, forem inapropriadas ou forem insuficientes, haverá uma desordem qualitativa no desenvolvimento desse aparelho psíquico, que pode, mediante algumas situações, passar desapercebidas ou podem transbordar, como no caso do breakdown do Winnicott, ou de outros, das angústias avassaladoras, de um pânico, de uma droga e assim por diante. Bom, então, nós estamos já com o nosso tempinho, nós vamos falar um pouquinho do Bowlby, mais atual, e o Bowlby, na verdade, um profundo pesquisador do bebê. Voltando um pouquinho, nós falamos da nossa questão do descobrimento da criança na sociedade, de seus direitos, de seu papel e de sua importância, como um ser psíquico, um ser que precisava ser cuidado, vou brincar, de corpo e alma, quer dizer, corpo e psique, apesar que isso é uma divisão simbólica, nós temos um psicossoma, um ego corporal. E depois começamos a estudar um pouquinho, citamos os grandes estudiosos da criança, Klein, Anna Freud, depois os estudiosos dos bebês, os primeiros estudiosos das relações familiares, Canciper, Caese e assim outro. Depois fomos para Kreisler, que acaba fazendo a integração, o amalgamento das questões psicossomáticas com as questões infantis, principalmente no início da vida dos bebês e da perpetuação de perpetuações de situações esperadas e da transformação dessas situações esperadas, como soninho quebrado nos primeiros meses, dorzinhas de barriga e outras questões. A perpetuação e a transformação destas questões esperadas em patologias
E depois, estamos entrando no Golse, que vai falar especificamente da importância do bebê. E ele nos fala de algo muito importante. Eu vou até... Pronto, achei, não quero esquecer nem um pedacinho. Ele vai nos falar, através dos seus estudos, o que, ou perdão, ao que os bebês nos induzem, o que os bebês nos ensinam e o que os bebês exigem de nós. E aí nós temos a questão de eles nos induzem a viver constantemente a nossa infância, as nossas relações duais, triádicas, relacionais. Eles nos induzem a reviver a cada momento, conscientemente ou inconscientemente, estas relações. Porque em cada momento nós estamos lidando com a nossa mãe interior, com esse objeto introjetado, nós estamos lidando com nossos complexos de castração, de Édipo e companhia limitada, nós estamos lidando com as nossas fases evolutivas, oral, anal, fálica e assim por diante, nós estamos lidando. Quando nós ficamos nervosa e falamos, eu vou comer um pedacinho de chocolate, nós estamos lidando com a nossa oralidade. Nós estamos revivendo o desejo de ser alimentados por algo gostoso e nutriente. Quando nós falamos, que dor de barriga, nossa, fiquei nervosa, me deu dor de barriga. Nós estamos lidando com as questões nossas, anais, perdão. Nós estamos lidando com as nossas questões anais. Então, o que o bebê nos induz? Nos induz a viver todo o nosso aparelho psíquico a todo instante. Por quê? Ele, na verdade, ele está dentro de nós, em cada situação que nós vivemos. O que esses bebês nos ensinam? Eles nos ensinam a aprender com eles. Aprender o quê? A cuidar deles, a viver com eles, a poder aconchegá-los quando eles precisam. E eles nos ensinam também que dentro de nós existe uma história familiar, que nós vamos ter que lidar. Existem heranças, existem momentos, existe algo da vida relacional, da vida concreta, que nós vivemos através de todo o nosso aparelho minímico, de todas as nossas lembranças. E ele também nos ensina, ele exige de nós o cuidado, o reverie, o amor. E é interessante que agora eu vou colocar uma outra pessoa na nossa listinha, que é Lasnik, que ela nos fala de como os bebês, na verdade, nos atraem. E como isto é uma das maiores, um dos maiores sinais de saúde mental de uma criança. Quando um bebê olha para nós e nos provoca o desejo de cuidar dele, de dar beijinho, de falar o manhês, que parece ridículo, mas que foi descoberto que essas prosódias, meu bebezinho, cadê o tesouro da vida da mamãe, da vovó? Opa, vem. E ele se joga, e ele se entrega afetivamente, ele nos provoca fé, esperança, amor. Aquela mesma descoberta que no início dos séculos foi percebida. A importância do aparelho mental do bebê no mundo, para o mundo, no presente e no futuro. Então, esta é a grande, vamos dizer, esse é o grande legado dos bebês. E como nos faz sofrer quando a gente enxerga no bebê uma dificuldade, que é principalmente a dificuldade de contato, a dificuldade relacional, porque nos induz a uma criança fechada em si mesmo, uma criança comprometida com seu aparelho psíquico, neurológico e desenvolvimento.